boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Bom dia, costa leste dos Estados Unidos. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa e África. Deus abençoe sua vida, sua família. Que tenhamos uma ótima meditação na palavra de Deus. Momento devocional e o projeto Bíblia Aberta, trazendo a exposição capítulo a capítulo da carta aos Hebreus. Eu sou o pastor Paulo César Reis, falo desde Goiânia, Goiás, Brasil. Se prepare, que eu vou cantar uma música e depois da música já começamos a nossa reflexão de hoje, que é a introdução e o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Mas antes eu quero aqui mandar alguns cumprimentos, algumas saudações. Aqui no Brasil, irmã Rosiane Moreira, em Tereza Cristina, Paraná. Pastor Maurílio e família e igreja, no caso, a Igreja Cristã Evangélica da Mata do São Manuel, na zona rural de Sanclerlândia. Forte abraço, meu pastor. Também ao pastor Adonair Bontempo da Silva e toda a Assembleia de Deus Ministério Jesus é o Caminho, aí em Sanclerlândia, Goiás. Também meu abraço para Marta e para o Elias em Buriti, Maranhão, Brasil. E agora também os meus cumprimentos para Moçambique. Toda a nação moçambicana está nas minhas orações. Também lá na cidade da Beira, em Moçambique, ao pastor João Tembo. E no Dondo, na Vila do Dondo, o pastor Manuel, a Sara, a Joana, a Jenny e a Yura. Que Deus abençoe vocês. Também a todos aí em Manfabice, em Tica e em Nhamatanda, província de Sofala, Moçambique. Meu abraço ao pastor Araújo José Charles e toda a família, a mamãe Teresa, a todos os filhos e a toda a Assembleia de Deus Jesus é o Caminho em Nhamatanda, província de Sofala, Moçambique, África. Também ao evangelista irmão José e família, ao irmão Genito e família, a irmã Zélia, a Teresa, a Fátima, a Laura e a todos aí da família. Alô Teresa, Deus abençoe você. E assim então vamos agora à música de hoje e logo em seguida eu já trago a meditação, a exposição de Hebreus capítulo 1. Se você puder, abra já a sua Bíblia, já deixe a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 1. E também, se você puder, compartilhe com seus contatos a live de hoje, para que os seus amigos, os seus contatos, que muitas vezes não estão nos meus contatos, também possam ser notificados desta transmissão e possam acompanhar a nossa live de hoje. Momento devocional, Bíblia aberta. Maria Borges, boas-vindas, Deus abençoe sua vida. E vamos juntos estudar a palavra de Deus daqui a pouquinho, depois da música. Muito bem, a Teresa entrou aí na nossa live. Deus abençoe você, filha. Então vamos para a música que é Sigo Chorando? Não, sigo cantando. E é assim que vamos viver até Jesus voltar. Eu sei que tenho um tempo para sofrer, mas sei também que eu vou vencer. Jesus assim falou. Eu venci e vós vencereis. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou
céu chegar. Quantas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Em breve este céu se abrirá, com milhares de anjos meu Jesus voltará. Nas ruas de ouro vou andar e com Cristo eternamente vou habitar. Por isso sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Quantas lágrimas eu chorei, sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Irmão querido, deves continuar nesta jornada que no céu nos levará. Em breve as lutas findarão, chegaremos em nossa pátria, a bela Sião. Por isso que sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Quantas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Sigo a cantar, aleluia, sigo cantando. As lágrimas vêm e o choro pode durar uma noite, mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a alegria vem ao amanhecer. Um fato sobre a noite é que ela termina, e um fato sobre o dia é que ele sempre vem. A noite é o tempo da tristeza, o dia é o tempo da alegria, do trabalho, da realização. Muito bem, eu quero então agora começar com vocês a nossa reflexão, a introdução primeiro, a carta aos Hebreus, que como o nome já revela, foi uma carta. Alguns estudantes da Bíblia até dizem que não era uma carta, era um livro, porque são 14 capítulos com um tema central desenvolvido do começo ao fim, com uma profundidade teológica muito considerável. E o tema da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. A quem o escritor originalmente queria revelar a superioridade de Cristo? Aos hebreus. E o que eram os hebreus nos dias do Novo Testamento? Eram israelenses, eram judeus, gente de Israel, gente da fé judaica, da etnia hebraica, que se converteu ao evangelho de Jesus, que se tornaram cristãos. Então eles já não eram mais judeus de religião, mas continuavam sendo hebreus de etnia. Gente que por gerações e gerações viveram totalmente envolvidos e comprometidos nos rituais e mandamentos da lei mosaica, a lei de Moisés. Mas agora em Cristo deveriam viver uma nova realidade espiritual através de Jesus. Mas quem eles deveriam entender que Jesus era? Um mensageiro especial, como ensina o islamismo? Não. Um ser evoluído
como ensina o hinduísmo ou o budismo? Não. Mas o próprio Deus presente conosco, superior a tudo e a todos, inclusive aos rituais da lei de Moisés, ao próprio Moisés, ao próprio templo, ao próprio sacerdócio, Jesus é superior em tudo. Não sabemos, hoje, no tempo presente, não sabemos a autoria da carta aos Hebreus, quem foi o autor, ou seja, o escritor, porque nós cremos que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, logo o seu autor é Deus. Mas o seu autor humano ou escritor não sabemos. Tem uma teologia, um conteúdo tão profundo quanto o de Paulo, mas um estilo literário diferente. Então, podemos pensar que foi alguém que andou com Paulo, que absorveu a sua profundidade teológica e o seu conhecimento do Antigo Testamento, como Apolo, por exemplo, ou como Barnabé, mas não temos certeza. Alguns acreditam que foi o próprio Paulo, mas se foi no mesmo tempo que Paulo escreveu as demais cartas, por que ela é tão diferente no estilo, na linguagem? Então o fato é que não sabemos. O que sabemos e que é mais importante saber é que é um livro canônico, que quer dizer inspirado por Deus, que está na Bíblia Sagrada, porque os pais da igreja lá nos primeiros séculos consideraram que assim fosse, e então foi fechado o cânon, o conjunto de livros sagrados do Novo Testamento, contendo 27 livros, e esta carta de 14 capítulos é uma delas, né? Então, foi escrita aos Hebreus para revelar a superioridade de Cristo, e não sabemos quem foi o seu autor humano, e também não sabemos com exatidão a data em que ela foi escrita. Mas tem alguns fatos aqui que eu quero destacar antes de entrar na leitura e no comentário do capítulo 1, que é o seguinte: quando ela foi escrita, ainda eram feitos os sacrifícios de animais lá no templo em Jerusalém. Aquele templo que substituiu o tabernáculo do deserto, que depois foi destruído e reconstruído nos dias de Esdras e Neemias, que depois foi destruído de novo e reconstruído por Herodes, e que agora vai ser destruído de novo no ano 70 depois de Cristo. Então foi antes do ano 70, porque o escritor diz assim: aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, se referindo ao serviço sacerdotal no templo. Então foi antes da destruição do templo. E também não foi depois do ano 70, porque não havia mais o templo e nem o serviço do santuário, porque a nação de Israel foi dissipada para todas as partes do mundo antigo pela diáspora, pela dispersão dos judeus, porque a cidade de Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída pelo Império Romano. Então não pode ter sido depois desse evento. Também lá por volta do ano 90, num concílio da igreja, a carta aos Hebreus já é mencionada. Observe então que ela é uma carta realmente do primeiro século e já era considerada como inspirada, como canônica no primeiro século da igreja cristã. Muito bem. O capítulo 1 que nós vamos estudar, ele revela aqui que existe o melhor mensageiro de Deus para o mundo, que é o próprio Filho. Não é os rituais da lei, que são sombras ou figuras, não foi Moisés, não foi os anjos, não é a própria natureza criada por Deus, mas o próprio Filho é o mensageiro mais elevado, mais sublime do próprio Deus. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica. Eu vou ler todo o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Bem-vinda, Ana Maria Carlos. Deus abençoe sua vida. E depois eu volto, então, fazendo a exposição. Hebreus, capítulo 1,
dos versos 1 ao 14. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, Filho também por quem fez o mundo. O qual Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Filho feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos seus anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, isto é, o filho, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Verso 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros, mais do que a todos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, que são obras de tuas mãos. Eles, a terra e os céus, perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, a terra e o céu, como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles, isto é, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Li até o verso 14. Eu quero aqui fazer algumas considerações em algumas partes desse texto lido para o nosso melhor esclarecimento. Então, observe, um hebreu, que era um judeu, um israelense convertido ao evangelho de Cristo, ele não deixava de ser hebreu, mas agora ele tinha que escolher se ele ia permanecer nos rituais da lei, que apontavam para Cristo, que era sombra dos bens vindouros, bens aqui fala de riquezas espirituais através de Cristo, ou ia ficar com a sombra. O que você prefere? Uma casa ou só a sombra de uma casa? Você prefere um carro ou só a sombra de um carro? Obviamente que você quer o concreto, aquilo que gera a sombra, e não apenas a sombra. Então, as coisas da lei, as mensagens do Antigo Testamento, todas são sombra de bens futuros, são tipos, símbolos que apontavam para Cristo. Agora Cristo veio, Cristo nasceu, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e precisamos olhar para ele como aquele que é único e suficiente para a nossa salvação e para o nosso relacionamento com Deus o Pai. Sem carecer, sem precisar, sem necessitar mais dos rituais, dos símbolos, das figuras do Antigo Testamento. Tudo aquilo são setas apontando para Cristo. Nós não vamos ficar com as setas, nós vamos ficar com Cristo, para o qual elas apontam. Percebem? Então era uma maneira de esclarecer aos judeus que Jesus é superior a tudo que eles tinham no judaísmo e que ele é suficiente
para o nosso relacionamento pleno de perfeita comunhão com o Pai, sem carecer de sacrifícios rituais ou obrigações da lei mosaica. Você percebe? E que ele é a melhor revelação do Pai. O mensageiro mais elevado do Pai é o próprio Filho. Quem mais conhece tanto o Pai quanto o Filho? Então aqui diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. De fato, ninguém nunca jamais revelou tanto o caráter e a natureza de Deus o Pai quanto o seu Filho Jesus. Inclusive, foi ele que nos revelou a Deus como Pai. Você pode observar na sua pesquisa religiosa que no judaísmo Deus não é chamado de Pai. Ele é o Criador, ele é o Adonai, o dono das pessoas, o dono de tudo. No islamismo, que é uma outra religião monoteísta, de um único Deus, também de matriz semítica, não só Alá não é apresentado como Pai, mas o Alcorão proíbe que se chame a Deus de Pai e amaldiçoa quem o chamar de Pai, porque diz que Alá não tem filho algum, e sejam anátemas ou amaldiçoados aqueles que chamam Alá de Pai. Inclusive se referindo a nós, o povo do livro, quer dizer, da Bíblia. Mas Jesus revela-nos o Pai. Ele não só nos revela Deus como Pai, e nós como filhos através dele, mas nos revela também o caráter da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus. Não há melhor mensageiro do que o próprio Jesus para nos revelar o único Deus vivo e verdadeiro. E agora, o escritor aos Hebreus, ele vai apresentar a Jesus, dizendo: olha, ele é herdeiro de tudo. E foi através dele que Deus fez o mundo, foi através de Jesus. É o que nos revela, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, que diz lá, você se lembra? No princípio, começo de tudo, era o verbo é palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é esse verbo aí? É Jesus ainda não humanizado. Era o verbo que não se fez carne ainda. Ele já existia na eternidade com o Pai e com o Espírito Santo, mas ainda não era um homem. Não havia nascido de uma mulher e tornado-se humano, né? Não era o verbo encarnado, era o verbo não encarnado, mas pré-existente com o Pai e com o Espírito Santo desde a eternidade. Agora, os anjos foram criados, num determinado tempo os anjos foram criados, todos de uma vez e o mesmo tanto. Não criou mais e também não diminuiu. Uma parte se corrompeu na rebelião de Satanás e tornaram-se demônios. Mas aos que permanecem leais a Deus, Jesus é superior a todos eles. Como ser humano, ele é um pouco menor do que os anjos. Foi, né? Antes de ser glorificado. Como nós, humanos, também somos um pouco menor do que os anjos. Menor em quê? Porque os anjos possuem corpos espirituais, são eternos, são imortais, não podem ser contidos pelo tempo e pelo espaço, e também não estão sujeitos às tentações pecaminosas da carne. Por isso nós somos um pouco menor do que os anjos. E Jesus, como homem, também foi. Não é mais, porque ele foi glorificado. Ele esvaziou-se da sua glória divina, da sua grandeza, não levou vantagem em ser igual a Deus e sofreu como humano em nosso lugar. Mas o Pai o constituiu herdeiro de tudo. Você já imaginou? Quero aqui puxar a sua atenção. Se você fosse convidado a ser adotado por Elon Musk, tido agora como o homem mais rico do mundo, a pessoa, o tamanho da herança, certamente isso mudaria drasticamente os seus planos, não é? Agora imagine ser herdeiro de Deus.
que é o dono de todas as coisas conhecidas e desconhecidas, das coisas visíveis e das invisíveis, das materiais e das espirituais. Foi para isso que Jesus veio. Ele foi constituído herdeiro de tudo, nos fez também filhos de Deus através da adoção por meio dele, e se somos filhos, logo somos também herdeiros. Está pensando aí Maria Borges? Está pensando aí Tereza, Ana Maria Carlos e os demais que estão vendo essa live? Quão grande é a nossa herança? Só que agora a gente não está de posse dela ainda. A gente só tem posse do perdão dos pecados e do direito da vida eterna. Mas a herança plena só quando Jesus voltar e nós ressuscitarmos em um corpo de glória, ou formos transformados para um corpo de glória se estivermos vivos no momento da vinda de Jesus. Mas o texto diz mais. Diz que ele, Jesus, é o resplendor da glória do Pai. É a expressa imagem da pessoa do Pai. Que ele, Jesus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando você imagine, olha aí, Manuel Vicente Bernardo, boas-vindas, pastor, Deus o abençoe. Imagine o pecado que cometem aqueles que reduzem, que diminuem Jesus a apenas um ser especial, um espírito iluminado, um grande líder, né? Um grande mestre. Não, Jesus não é só isso, não. Aqui diz que ele é o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem de sua pessoa, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu estou em Hebreus 1:3. E que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o Jesus da Bíblia, glorioso, grandioso, onipotente, omnipresente, onisciente, pode tudo, sabe tudo e está presente em todos os lugares. Esse é Jesus. Não é aquele menininho pálido, de olhinhos azuis e cabelo encaracolado, num bercinho, num presépio. Não, aquele não é Jesus. O Jesus da Bíblia é esse aqui. O esplendor da glória de Deus. E diz que Deus ordenou que todos os anjos o adorem. Que Deus disse a ele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado, por tapete, por capacho, por escabelo dos teus pés. Não sei qual é a palavra aí, pastor Manuel, que se usa para alguma coisa, um capacho, um tapete. É isso que o Pai vai fazer com todos os inimigos de Cristo, aqueles que hoje se levantam contra Jesus, que matam e perseguem a quem ama Jesus, a quem serve a Jesus. Ainda bem que nós somos amigos, né? Amigos de Jesus. E não só amigos, mas servos. Obrigado por suas palavras, Tereza. E vamos em frente. Mas do Filho, verso 8, diz: ó Deus, peraí, como? O Pai está chamando o Filho, Jesus, de Deus? Sim, é a doutrina da deidade ou divindade de Cristo. Jesus é Deus. Ele não é só um ser angélico especial, abaixo ou acima dos anjos. Não é só um espírito evoluído ou iluminado. Jesus é Deus. E quem diz isso? O próprio Deus, o próprio Pai, Jeová, chama Jesus de Deus. Olha aí, por favor, Hebreus 1:8. Mas do Filho, o sujeito oculto da frase, que é o Pai, que está no contexto anterior, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui aponta Jesus como Deus, como rei de um reino eterno, com um cetro, que é o símbolo do governo, de equidade. É isso mesmo? Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Equidade é o mesmo que equilíbrio, que justiça, que não pende para nenhum lado errado, apenas para o que for bom, que for justo, que for verdadeiro. E diz por quê? Porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade.
Aqui está falando num texto profético do Antigo Testamento da obediência de Cristo, da submissão de Cristo como homem sujeito a pecar e que não pecou, porque escolheu obedecer, amou mais a justiça e odiou a iniquidade. Isso é obedecer e santificar de verdade. Sabe o que é santidade verdadeira? É amar tudo que Deus ama. É gostar de tudo que Deus gosta. É desamar e desgostar de tudo que Deus desgosta. Essa é a verdadeira obediência e santidade. E aí vai mostrando como Jesus é superior aos anjos. E por fim, vai dizer aí no verso 14, e agora já estamos a terminar, vai dizer o seguinte: não são porventura todos eles os anjos, todos eles são miríades de miríades, ou milhões de anjos, não sabemos quantos exatamente, mas são milhões. A Bíblia só revela o nome de 2 anjos. Um anjo comum, mensageiro, que é o anjo Gabriel, e um anjo superior, que é o arcanjo. Arque quer dizer superior, arcanjo Miguel. Tá, não tem outros nomes de anjos na Bíblia. Na Bíblia de edição católica, lá no livro de Tobias, menciona um certo anjo Rafael, mas nós não consideramos como verídica ou segura essa fonte, porque é de um livro apócrifo, não inspirado, que só foi acrescentado à Bíblia católica, em 1546, no Concílio de Trento, na Itália. Então, não é um livro original da Bíblia. Bom, mas todos os anjos de Deus, então excetuando aqueles que caíram na rebelião de Satanás, a terça parte, segundo uma referência bíblica, todos os demais anjos, diz aqui, são espíritos ministradores. Eles não pregam, eles não substituem o trabalho da igreja e da pregação do evangelho, isso é confiado à igreja, unicamente à igreja e a ninguém mais. Mas são todos eles espíritos ministradores, e observe o que vem depois da vírgula, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles são enviados, não são convidados, não são chamados, não são invocados, não são buscados por nós. Nós não temos acesso a falar e a determinar nada aos anjos de Deus. Eles são ministros de Deus e são enviados. Quem envia? O próprio Deus. Quando? Quando Ele quer, quando Ele decide. É uma coisa, é um assunto entre Deus e os próprios anjos, e não entre nós e os anjos. Portanto, buscar contato e falar com anjos é uma heresia, é algo que foge da palavra de Deus. Acreditar nessas baboseiras que são anunciadas por aí, que você tem um anjo, que você tem que descobrir o nome, falar com ele, isso aí é antibíblico. Não podemos fazer tal coisa, a Bíblia não nos autoriza e nem nos ensina isso, porque eles são enviados. Enviados é diferente de convidados, certo? Eu não os convido, é o Pai que os envia. Lá no Salmo 34, verso 7, diz assim: mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eles acampam. Provavelmente agora onde eu estou e onde você está, tem anjos de Deus acampados para ministrar em nosso favor, para nos guardar, nos proteger. Mas eles devem esse serviço diretamente a Deus e não a nós. Não há uma prestação de contas e nem uma interatividade entre nós e eles. Você não vê exemplo disso em parte alguma do Novo Testamento. Percebe? Por quê? Porque o nosso assunto é com aquele com A maiúsculo, que é maior do que todos eles. O seu nome? Jesus. Jesus, o nome superior. O nome que está acima de todo nome. Nome perante quem todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que Ele, Jesus, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer um pedido especial aqui. Compartilhe essa live aí com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por meio do ensinamento da palavra de Deus. Eu sou pastor há 42 anos e tenho responsabilidade diante de Deus e diante da minha própria consciência por aquilo que ensino aqui. Então eu tenho responsabilidade do que estou falando. Então fique tranquilo para você estudar a Bíblia juntamente comigo. E amanhã tem mais. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal de rede social pelo Facebook, nós estaremos estudando o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Deixe-me aqui achar uma música para a gente cantar, louvar a Deus, e depois já vamos orar para o encerramento. Muito bem, vamos ver aqui. Não sei se essa altura vai ficar boa para eu cantar. Madeiro Lavrado. Vamos ver se conseguimos cantar esse tom. Ou vamos para o Folha Seca? Vamos lá, Folha Seca. Eu comparo a vida do homem sem Deus como a folha seca caída no chão. Não, ficou feio, vamos recomeçar. Esse tom é feminino, não é para homem cantar. Mas eu já comecei, agora aguente, né? Ou vamos mudar de música? Eu acho que eu vou mudar. Vou para Feliz Serás. Vamos lá para esse então. Desculpe aí por esse hino que ficou tão feio, né? Não escolhi bem o playback. Vamos agora. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás a tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contemple agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso as tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração
entregar. Muito bem, vamos orar a Deus nesse instante. Glória a Jesus, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Agradeço a sua preciosa atenção. Renovo o meu pedido para você compartilhar com os seus contatos. Como que eu faço isso? É muito simples. Você veio aí na janela do vídeo, tem curtir, comentar, compartilhar. Vai em compartilhar e manda geral. Manda para todos os seus contatos, manda público e todos eles serão informados dessa live. Não é incômodo algum, eles só verão se eles quiserem, tá? Fique à vontade e você estará me ajudando a levar a palavra de Deus a mais e mais corações. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo e essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com tantas e tantas pessoas em tantos diferentes lugares, aqui no Brasil, na América, na Europa, na África, na Ásia, para aqueles que estão vendo agora ao vivo ou aqueles que verão depois, em qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do mundo, a tua palavra estará presente para revelar que o Senhor Jesus é superior a tudo e a todos, é superior aos anjos e que Ele é o nosso elo, o nosso canal, o nosso mediador entre nós e o único Deus vivo e verdadeiro. Abençoa agora o lar, a família, as finanças, a saúde de cada lar, de cada pessoa que está acompanhando essa live. Eu oro pelo pastor Manel no Dondo, pastor João Tembo na Beira, pastor Araújo aí em Amatanda, também os seus ajudadores da obra de Deus aí. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão agora no leito da enfermidade, que estão na cela de um presídio, que estão no quarto de um hospital, que estão, quem sabe, no poço da depressão ou das dívidas, ou desviados, afastados do teu caminho. Restaura, Senhor, a vida de cada um, perdoa os pecados e dá esperança a cada pessoa em Jesus. É o que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sinto a cruz ardendo em fé. Fique com Deus. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a paz do Senhor.